Como é bom estar na presença do Senhor, adorar o seu santo nome, como é bom celebrar a vida, como é bom saber que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, nada e ninguém poderá prevalecer contra as nossas vidas. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos, que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, disse que estaria conosco todos os dias da nossa existência, que faria com que nós herdássemos a terra que Ele tem prometido, desde as gerações antepassadas, para que pudéssemos viver com alegria, com esperança, com paz. E nós queremos fazer isso, queremos conhecer quem é esse Jesus, né? Talvez a gente, aos domingos, normalmente nós como um país cristão, temos visto muita gente, né, se reunir para cultuar a Deus. Quantas pessoas hoje, no dia de hoje, saíram das suas casas pela manhã, para irem cultuar a Deus, para conhecer, para orar, para rezar, para fazerem as suas preces, porque querem de fato uma ligação com esse Deus maravilhoso. Mas infelizmente, por causa talvez do afastamento do livro de Deus, da Bíblia Sagrada, durante muitos anos, né, nós como igreja cristã, não valorizamos a Bíblia Sagrada. Dizíamos que era um livro perigoso, difícil para ser entendido. Então, por muito tempo, as pessoas não tiveram acesso, não foram estimuladas a conhecer o livro que é toda a base de informação, de revelação para nós, cristãos. Lembramos que até 1960 e pouco, os nossos cultos, as missas, eram feitas em latim, numa língua que pouca gente conhecia. Pouquíssimas pessoas eram capazes de ter entendimento daquilo que estava sendo ministrado e ensinado. Mas graças a Deus que nos últimos tempos temos tido um grande despertamento espiritual em toda a terra. Não apenas estamos vivendo isso no Brasil, temos visto isso na Ásia, temos visto isso na África, uma efervescência espiritual em favor de conhecer mais do Deus vivo, Deus que a Bíblia Sagrada revela para nós. E nunca tivemos tantas Bíblias sendo vendidas, nunca tivemos tantas pessoas com acesso ao livro de Deus nos nossos dias, tantas versões, tantas possibilidades de tornar cada vez mais esse livro acessível e próximo das nossas famílias. Eu lembro quando menino, na casa da minha avó, na casa das minhas tias, tinha sempre lá uma Bíblia grande, bonita, ilustrada, com fotografias muito bonitas, com as páginas, né, douradas em torno, capa de couro, bem colocada num lugar central, seja naquele primeiro móvel do hall de entrada da casa, ou numa cristaleira bem bonito. Mas pouquíssimas vezes eu não me recordo, né, de ter alguém folheando, lendo e conhecendo. Às vezes estava lá aberto no Salmo 91, né, onde dizia lá a respeito das promessas de Deus, que estaria guardado debaixo das suas asas, ou no Salmo 23, onde proclama e declara a respeito que Jesus é o bom pastor, né, Salmo 22 em algumas, Salmo 23 em outras. Então, o fato é que hoje nós temos acesso a esse livro. Hoje nós podemos nos assentar aqui hoje livremente, né, lermos a palavra de Deus e entendermos o que o nosso Senhor e Mestre tem a dizer a nós. Muita gente, e se nós saímos pela cidade hoje com a câmera e com um microfone perguntando qual a sua religião? A grande maioria esmagadora do nosso país dizia: eu sou cristão. E se a gente repetíssemos a pergunta agora de uma forma melhor, né? Quem é Jesus? Quem é esse Cristo que você segue? Aí nós começamos a ver que pouquíssimas pessoas conseguiriam definir quem de fato Cristo é. Tem uma certa ideia, alguém diria, é uma luz, um espírito evoluído. Outros poderiam dizer, não, é um mestre, é um homem bondoso, que tivesse na terra hoje, nós faríamos o mal com ele da mesma forma. Outros diriam, não, é um líder político, um filósofo bem argumentado, né, bem preparado para arrastar após si multidões. Então nós teríamos muitas coisas que poderiam ser ditas a respeito de Jesus. Mas o que o livro de Deus, às vezes a gente tem visto as pessoas dizerem sobre a Bíblia, segundo a interpretação de alguém. Nós não precisamos ler a Bíblia segundo o que o pastor Ogálvaro diz. Nós não precisamos ler a Bíblia segundo o filósofo tal disse, ou aquele outro disse tal coisa. Nós podemos hoje, pessoalmente, nos assentarmos lá e lermos as Escrituras Sagradas, pessoalmente, ter de Deus aquilo que Ele quer falar conosco. Para que a gente tenha uma ideia, quando a gente fala da Bíblia Sagrada, nós temos o Antigo Testamento
e o Novo Testamento. O próprio termo já diz, é algo que fala a respeito de herança, o testamento, aquilo que deixou como legado. Então nós temos a antiga aliança, que é aquele livro que Jesus tinha acesso, era a Bíblia que Jesus lia. O Antigo Testamento era o livro que Jesus lia, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus proclamou, ele usava as escrituras que iam lá, de Gênesis a Malaquias, que compreendem aí o livro sagrado dos judeus, que era de onde Jesus sai, né, da raiz de Davi, que Jesus nasce. E o Novo Testamento, o que é o Novo Testamento? É uma nova aliança, em que agora amplia, que agora revela toda a magnitude da revelação anterior. O Antigo Testamento fala daquilo que aponta para Cristo Jesus, e o Novo Testamento revela a vida de Jesus na terra entre nós. Então hoje, nós estamos aqui vivendo dia 2 de outubro de 2011, o quê? Anos depois do nascimento de Jesus. Então todos nós não podemos falar nada a respeito do Jesus histórico. O Jesus histórico é fato real, mudou o calendário de todos nós. Mas nós temos que conhecer muito mais do que apenas o Jesus histórico. Nós temos que conhecer o Jesus que a Bíblia revela a respeito dele. Então, quem é Jesus para você? Você conseguiria definir quem é Jesus? Você saberia falar na sua fé, quando você está aqui reunido? Se você vê esse culto, é porque você é um seguidor de Cristo. Você se propõe a conhecer mais desse Jesus, você quer adorar a Deus. Para adorar a Deus, você tem que conhecê-lo, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é impossível alguém se aproximar de Deus sem crer que Ele exista. Então, a atitude de fé é conhecer. Fé é muito mais do que confiança. Tem muita gente que confunde fé com confiança. Às vezes tem pessoas que têm fé na fé. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai funcionar, eu creio muito. Crê em quê? É o poder positivo da mente. Aí se tem alguém que tem um poder positivo maior do que o seu, você está ferrado, porque aí você não consegue competir. Então a fé fala a respeito da convicção, do conhecimento de quem Deus é. O que Deus disse e o que Ele vai cumprir. Por isso que nós cantamos, Deus é fiel. Não é fiel a mim propriamente. Deus não tem fidelidade com a minha vida. Deus tem fidelidade com a palavra que Ele empenhou comigo. Ou seja, aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir na minha vida. Então Ele não tem compromisso com a minha maneira religiosa de viver a vida. E aí eu quero voltar àquilo que eu falei domingo passado. Tem muita gente que acha que viver a vida, ser bem sucedido, é alguém que enriquece, que tem muito dinheiro. E aí eu quero lembrar a frase de um amigo que disse lá, falou, tem gente que é tão miserável, que a única coisa que tem é dinheiro. Então agora nós queremos atentar para aquilo que a Bíblia diz sobre herança, o que esse testamento tem como herança para conosco. Não é apenas aquilo que são as posses, né, que muitas vezes dividem família, e a gente vê irmão matando irmão por causa das posses. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, nós vamos ler juntos o que o livro sagrado diz para nós a respeito desse Jesus. E era justamente isso que estava acontecendo. Naquele ambiente, no meio da história, aquele momento em que Jesus nasce do ventre de Maria, Jesus se torna carne, né? Deus se faz presente entre os homens, Emanuel. Havia todo um contexto que estava acontecendo. Havia um contexto também de uma grande efervescência espiritual. Haviam muitas pessoas falando em nome de Deus. Hoje, se a gente ligar a televisão, se a gente ouvir o rádio, se a gente abrir a revista, nós vamos escutar e ver e conhecer muitas coisas a respeito do que as pessoas estão dizendo a respeito de Deus. Vivemos em dias de espiritualidade, de todos os tipos de espiritualidade. E havia esse mesmo ambiente espiritual naquela época. Muita gente falando em nome de Deus. Mas Jesus, falando com seus discípulos, a partir do verso 13 do capítulo 16 de São Mateus, diz assim: chegando Jesus à cidade de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Filho do Homem era uma expressão que Jesus usava e se utilizava para falar dele mesmo. Então ele estava dizendo, o Filho do Homem, quem ele está perguntando? Quem dizem que eu sou? Eles responderam,
alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, Jesus ali perguntando para os seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele, aqueles que o conheciam na intimidade. Jesus gastou quase 3 anos e meio, 4 anos da sua vida, caminhando com os seus discípulos, ensinando. Naquela época havia o rabi, o mestre, é aquele que discipulava, que instruía, que ensinava a outras pessoas a respeito da fé, a conhecer as Escrituras, a ler as Escrituras. Jesus era um desses mestres, Jesus se tornou um desses mestres. Jesus então foi chamado de rabi, mestre, entre eles. Então, para muita gente, Jesus é apenas mestre, é alguém que tem a capacidade filosófica de ensinar a outros. Então muita gente se depara com essa realidade nas suas vidas. É um espírito evoluído, é alguém que já se destacou diante dos homens. Mas Jesus estava ali e começa a arguir os seus discípulos a respeito do que as pessoas, o que as cidades estavam dizendo a respeito daquele curandeiro, o milagreiro. É aquele que expulsava os demônios, aquele que curava as enfermidades, que tratava com sabedoria, que conseguia arguir com os mestres da lei. Desde criança, Jesus aos 12 anos estava lá no templo e ensinava e instruía os mais velhos a respeito da sua sabedoria, a respeito das Escrituras. Mas Jesus pergunta: mas o que as pessoas estão dizendo? Quem eu sou? E eles disseram: eles estão falando que o Senhor é o João Batista. É interessante que João Batista tinha acabado de ser decapitado. João Batista era contemporâneo de Jesus. João Batista era alguém que viveu nos dias de Jesus. Ele era filho da Isabel, João Batista, que era prima de Maria, mãe de Jesus. Então havia uma confusão. Como é que Jesus, já sendo velho, era agora o primo que tinha sido decapitado? Como poderia se dar isso? Não tinha jeito. Havia uma confusão muito grande naqueles tempos a respeito de quem Jesus era. Outros diziam: não, o Senhor é Jeremias, ou Elias. Por quê? Porque também Elias é aquele que o livro de Deus, era o profeta maior, que tem como referência que Elias seria, o espírito de Elias viria, ou seja, os valores, o conceito, né, a mensagem de Elias tomaria lugar nos nossos dias. Até hoje, Elias é a referência de profeta para nossas vidas. Elias é aquele que apontou a respeito de Deus. Elias é aquele que fez prodígios, sinais e maravilhas incríveis na sua caminhada, na sua jornada. Então, identificar Jesus com Elias e com Jeremias era algo de alta estima espiritual. Muitas pessoas tinham muita valia a respeito. Então está dizendo: olha, Jesus, você é um daqueles que está no alto nível espiritual, porque eles eram capazes de identificar Jesus com homens do quilate de Elias e de Jeremias. Mas mesmo assim, como era possível, né, Jesus ser Elias ou Jeremias? Então havia muita conturbação, há muitas vozes, muitas palavras. E aí, como nos dias de hoje, muita gente diz coisa que não sabe nada e afirma com tanta convicção. Tem muita gente que diz: mas está na Bíblia. Nunca leu a Bíblia e diz que está na Bíblia. E aí, não é isso? De 1000 passará, 2000 não chegarás. A Bíblia diz: não, a Bíblia nunca disse isso. Diga com quem andas que direi quem és. Na Bíblia não fala disso. Então tem muitas frases que se tornaram populares, passadas de gerações essas religiosas. Nosso país sempre teve essa percepção cristã no seu folclore, nas suas práticas, nas suas festas regionais, né? Então, muitas coisas foram ditas em nome de Deus por pessoas que nunca leram o que Deus realmente diz. E era o que estava acontecendo nos tempos de Jesus, uma confusão espiritual. Aí, já que ele estava vendo que as pessoas em torno, né, que Jesus constatou que de fato havia uma confusão a respeito dele, da figura dele, da pessoa